confirmar então as equipes de Fluminense e Bahia, que jogam daqui a pouquinho no Maracanã. Fluminense definido com Murilo número 1, 2 Flávio, 3 César, 4 Regis, 5 Fabinho, 13 Roberto Brum, 8 Donizete, meia dúzia Jorginho, 11 Alessandro e 21 Roger. O Bahia, comandado pelo técnico Evaristo de Macedo, já definido. 1 Emerson, 2 Felipe Alvim, 3 Jean, 4 Valder, meia dúzia Jefferson. Meio campo 5 Reginaldo Nascimento, 8 Bebeto Campos, 7 Luiz Carlos Capixaba, 10 Jorge Wagner, 9 Marcos Paulo, 11 Dedé. Arbitragem Eber Roberto Lopes, os assistentes Roberto Bratz e Rogério Carlos Rolim, trio da Federação do Paraná. João Guilherme. Ali os jogadores no centro do gramado, Bebeto Campos pelo lado do Bahia e o Fabinho pelo lado do Fluminense, os capitães. Aí o banco de reservas do Esporte Clube Bahia. Muito bem, Raul. Aí está o Eber Roberto Lopes do Paraná. Aí começar o jogo, hein? Vai começar a Copa João Avelange, o Brasileirão 2000, o maior campeonato de clubes do Brasil. A bola está rolando. Fluminense e Bahia, de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. E se enfrentando aqui no Maracanã, você acompanhando com exclusividade pelo sistema Pay-Per-View aqui no Premier Esportes. Este árbitro Eber Roberto Lopes, que é considerado uma das revelações da arbitragem brasileira, João. Ok, Rui, ele que é natural, reside na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Bola com o Jean, zagueiro que era do Santos Futebol Clube. Já passou pela seleção pré-olímpica várias vezes o Jean. Fica com a bola dominada. Já que você citou a seleção pré-olímpica, a seleção olímpica, no caso, já tem 2 jogadores do Fluminense aí convocados. O Roger e o Flavinho. Está jogando o time do Fluminense. Boa abertura aqui na direita para o Flávio. Roger, aí a grande esperança da torcida do Fluminense. Foi para a seleção olímpica, como disse o Rui. Acabou sendo empurrado, marcada a falta do Valder, zagueiro que era da equipe do São Caetano, no Roger. Primeiros movimentos aqui no Maracanã, Copa João Avelange. Fluminense e Bahia. Arrancando o Donizete. Tocando para o Flávio. Mais à frente para o Donizete. Chegou na cobertura o zagueiro. A sobra do Alessandro, hein? Ele é muito rápido, habilidoso. Bom toque. Donizete, o cruzamento. Toque de cabeça no canto, na trave, a volta. Emerson, incrível! Uma defesa extraordinária. Um lance sensacional já no início do jogo. Com menos de 2 minutos, o Fluminense perdeu uma chance inacreditável. Vamos ver o lance, o Donizete cruzando. A cabeçada do Roberto Brum, a bola na trave, na volta. Acabou perdendo o jogador Magno Alves. E a bola explodiu ali no rosto do Emerson, que fica caído. Que lance incrível, hein, Raul? É verdade, claro que a bola bateu no rosto dele, mas de qualquer forma ele estava se levantando, quer dizer, estava muito bem posicionado, porque ele foi atrás da bola, que se chocou no poste, ele acabou tentando se levantar e conseguiu fazer uma defesa extraordinária, quer dizer, pode parecer sem querer, mas não, ele se levanta, se posiciona para tentar a defesa, claro que não conseguiu com as mãos, porque a bola foi muito mais rápida do que o reflexo dele, olha aí. Ela chega e explode em cima dele. Quer dizer, muito azar do time do Fluminense, porque um gol praticamente feito, quer dizer, poderia ser tocado a sua bola sem muita força e ela acabaria entrando. Mas começa bem a partida, que era a minha expectativa. Ela vai se tornando aí uma realidade e a gente vai esperar que isso continue durante 90 minutos. Foi um grande lance, aliás, o primeiro grande lance da partida logo no início de jogo, né? É o primeiro grande lance, a gente pode dizer com certeza, da Copa João Avelange, que hoje tem ainda Vasco da Gama e Sport, Vitória da Bahia e Palmeiras. O jogo de São Januário, a bola já está rolando entre Vasco da Gama e Sport. Vasco, que é considerado um dos favoritos ao título, estreando o técnico Oswaldo de Oliveira, que veio do Corinthians. E a bola também já está rolando em Salvador para a Vitória da Bahia e Palmeiras. O Palmeiras que vem com um time modesto, mas é o campeão da Copa dos Campeões, hein? João. E já está na Libertadores no ano que vem. Rui Guilherme. Doutor Elias Natan, médico do Bahia, o choque do Emerson. É um trauma direto no nariz, apenas uma contusão, sem nenhum problema. Tivemos 1 minuto e meio com a bola parada aqui no estádio do Maracanã para o atendimento ao Emerson. O médico do Bahia, o doutor Elias Natan, já disse ao Rui Guilherme, nenhum problema mais grave com o Emerson. Jefferson cobrando o lateral, hein? Mandava lá na frente para o Jorge Wagner, ele que é considerado a grande esperança do time do Bahia. Garoto feito nas divisões de base. Muito habilidoso o Jorge Wagner. Roger.
jogadores vão correndo no gramado do Maracanã e vão levantando muita areia. É isso em função do novo gramado, né, que foi colocado, em função das partes que estavam ruins aqui no Maracanã. Inclusive a partida estava ameaçada de não ser realizada aqui, ficou pronto a tempo o gramado e essa areia é colocada de forma proposital para que depois de um tempo a grama seja firmada e não saia mais, João Guilherme. Ok, Rui. Aí a preocupação do goleiro Murilo, ele que está como titular do Fluminense, o Zete, foi dispensado. Olha o Jefferson, cruzamento para a área. Subiu a defesa para fazer o corte ali com o Jorginho. A sobra lá do outro lado. Felipe Alvim, jogador que pertence ao Vasco da Gama. Vai tentar fazer o cruzamento. Marcado pelo Jorginho, atuando como ala nesse esquema 3-4-3. Luiz Carlos Capixaba, bom passe na direita. Felipe Alvim, olha o cruzamento. Chega o Bahia, apareceu o Regis na defesa. Lateral para o Sport Clube Bahia. Felipe Alvim na cobrança. Pelo meio arrancando o Luiz Carlos Capixaba. Faz a finta. Acabou sendo desarmado pelo Fabinho. Donizete. Vem o Fabinho, arranca o time do Fluminense, empurrado pela sua torcida. Roger lá na frente ficava pedindo a bola. Chegou na ponta esquerda. Passou bem o Magno Alves, hein? Fez o cruzamento, a bola na área. Roger, uma bomba! A bola passa perto do gol do Emerson. Pegou de primeiro o Roger. Boa jogada e um ótimo cruzamento no Magno Alves. Veja aí o chute do Roger. Quase 6 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Fluminense e Bahia 0-0. Vem o Bebeto Campos. Jorge Wagner. Jefferson, de novo Jorge Wagner. Trabalha a bola o Bahia. Marcos Paulo, atacante, foi empurrado. Falta. Deu falta do César, zagueiro do Fluminense, João. César que ficou indignado ali com a marcação do Weber Roberto Lopes, árbitro do Paraná. Ali o goleiro Murilo, gaúcho, era do Grêmio de Porto Alegre. César que tem 20 anos e foi recentemente profissionalizado. Evaristo de Macedo já se levantou do banco, está de pé na área técnica, assim como Valdir Espinosa. Quase 7 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Se preparando para a cobrança da falta o garoto Jorge Wagner. Vão para a área o Jean. Também o Valder. É uma chance que tem o Bahia, hein? Cruzamento na área. Olha a bola sobrando. Apareceu para fazer o corte de qualquer maneira o Fabinho. Donizete. Toque mais atrás de novo para o Donizete. Tentando o lançamento lá na ponta esquerda. Magno Alves correndo muito pela ponta. Evitou a saída. O do Magno Alves. Ele que é perseguido pela torcida do Fluminense, mas vai começando bem no jogo. Roger. Alessandro foi para a área. Recebeu. É marcado o impedimento. Foi o assistente Roberto Bratz que marcou o impedimento. Achou que estava realmente, Raul? Eu tive a mesma impressão. Ele levantou. Ele teve até dúvidas, né? Porque ele demorou para levantar, mas acabou marcando. Eu tive essa impressão. Vamos rever aí. Na hora que a bola parte, ele não está ele está em condições. Quer dizer, errou o bandeirinha e a minha opinião também estava errada, porque na verdade havia a condição legal no lance. Este é Raul Plasman, analisando o jogo para você aqui no Premier Esportes. Olha o lançamento aí lá dentro da área. Recebeu o Dedé, jogador que é do Vasco da Gama. Voltou o jogo, Fabinho chega para fazer o corte. Quase 8 minutos do primeiro tempo. As emoções da Copa João Avelange, o maior campeonato de clubes do Brasil, no Premier Esportes. Pegaram ali o Roberto Brum, foi o Reginaldo Nascimento. Olha lá como o Reginaldo chegou e entrou duro. O Reginaldo Nascimento que era do Curitiba. É um volante de muita pegada, de muita marcação. Roger. Faz a finta, muito habilidoso o Roger. É seguido de perto pelo Valder. O Roger irrita o adversário pela habilidade que tem. E além da habilidade, é um jogador muito rápido, tem uma grande explosão que dificulta muito mais a marcação, né? Aliás, está com a camisa 21. Né? Exatamente, olha o Roger chutando, agora ele pegou mal na bola. Apenas tiro de meta. Raul, o que você está achando desse esquema 3-4-3, uma inovação que vem tentando colocar aí o Valdir Espinosa? Está funcionando, pelo menos até agora. Pelo lado esquerdo, o Jorginho, o Magno Alves também muito rápido pelo lado de lá. É um jogador que joga. O Jorginho, claro, joga ali no posicionado mais entre o lado esquerdo e o meio campo aqui. Quer dizer, é um homem que vê bem o jogo, é o comandante do time. E tem um homem que joga mais solto, que é o Roger, que tem toda a liberdade. Mas é um esquema que está bem montado, até agora vem funcionando, porque o Fluminense domina a partida, criou duas
boas condições para marcar, só não marcou por falta de sorte e a competência, evidentemente, do goleiro Emerson. Desce o Bahia. Passamos de 9 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Jefferson. Boa abertura na direita, e para o Felipe Alvim. Ele tem muito espaço, chega o lateral, tenta o chute, pega mal na bola. Tocou no Fabinho, vai sair jogando o Roberto Brum, vem na dividida, perdeu para o Reginaldo Nascimento, arriscou de longe o chute no canto. Bom chute do Jefferson na intermediária. Ele arriscou, bateu. O Murilo foi nela. Com caixa vazio, João Guilherme, o Bahia utilizou o troca-troca tradicional no futebol brasileiro. O lateral Clepson foi para o Vasco e em troca recebeu 3 jogadores. Felipe Alvim, Fabrício Carvalho e Dedé. Aliás, o Clepson, que é um bom lateral, essa carência de laterais do futebol brasileiro, ele pode até se destacar. Inclusive, o Evaristo Macedo não queria a saída dele, não. E o Clepson, além de jogar na direita, né, que é a posição real dele, joga também pelo setor esquerdo. Vem bem o Bahia, hein? Chegando pelo meio, Jorge Wagner. Tocando aqui na esquerda. Aí no Jorge Wagner, voltando o jogo, Bebeto Campos. Se movimenta o Bahia. Vem o Dedé, vai para a entrada da área. Ainda o Dedé passou fácil, bateu no canto. A bola passa raspando a trave numa boa jogada do Luiz Carlos Capixaba. Veja aí. Ele limpou, bateu, tinha a área aberta para fazer o chute, só que pegou mal na bola na hora da conclusão. Premier Esportes, na Copa João Avelange. Explicando para o assinante do Sport TV, no módulo azul a primeira divisão são 25 times. Todos vão jogar entre si em turno único. Os 12 primeiros colocados nesta primeira fase vão para a fase seguinte, onde estarão se juntando os 3 primeiros colocados do módulo amarelo, a segunda divisão, e o primeiro colocado do módulo branco e verde, que é a terceira divisão. E aí teremos o sistema de mata-mata. O primeiro colocado enfrentando o 16º, que será o campeão da terceira divisão. O segundo enfrentando o 15º, que virá do módulo amarelo, a segunda divisão. E assim por diante. Final marcada para o dia 17 de dezembro. Olha o Jorginho, que toque, hein, para o Roger. Tentou a tabela. Desarma o time do Bahia. Reginaldo Nascimento tentando o lançamento. Apareceu bem ali para fazer o corte o Fabinho. Roberto Brum. Lançamento na ponta esquerda para o Magno Alves. A bola é muito forte, acaba saindo. Lateral para a equipe do Bahia. Até hoje tivemos 43 jogos entre Fluminense e Bahia. 21 vitórias do Fluminense, 13 empates e 9 vitórias do Bahia. 62 gols marcados pelo Fluminense, 38 gols marcados pelo Bahia. Chegou cortando o Valder na entrada da área para o Bahia. Bebeto Campos. Lá na frente domina com habilidade o Dedé. O jogador que era do Vasco da Gama. Perdeu o Bebeto Campos ali, a dividida para o Roberto Brum. Fluminense e Bahia estão de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Donizete. Alessandro, estreante do dia no Fluminense. Roger. Aí do Roger. Protegeu, fez a abertura lá na esquerda. Magno Alves com sol. Marcado pelo Felipe Alvim. Voltando para o Jorginho, 35 anos, muita experiência. Estava na Portuguesa Santista antes de jogar pela equipe do Fluminense. Fez o lançamento, chegou cortando o Jefferson. Ex-lateral do Botafogo, do Palmeiras. Jogou também no Sport Recife. Lembrando que em São Januário, o Vasco da Gama e o Sport estão jogando 0-0 pela Copa João Avelange. Você acompanhando com exclusividade aqui no Premier Esportes, Fluminense e Bahia. Até aqui 0-0. 14 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Jean. Toque mais atrás com o Valder. Raul, tá gostando do jogo, Raul? Estou gostando, é um bom jogo. É claro que o Bahia está mais atrás agora para tentar jogar no contra-ataque. Você vê, já é a segunda tentativa do esticão de bola, essa bola longa. E o Fluminense está muito bem colocado na frente com muitos jogadores. Quer dizer, é um time altamente ofensivo com muita gente na frente. Olha o Roger fazendo o cruzamento. Bola para a área. Apareceu ali para fazer o corte o Valder. Está jogando o Luiz Carlos Capixaba, ele que foi um dos destaques do time do Bahia na Série B, a segunda divisão do ano passado. Bahia que perdeu seu grande jogador, o Wesley, foi vendido para o futebol japonês.
Jorge Wagner, a esperança para ser o substituto do Wesley, né? Toque de bola na direita. Vem o time do Bahia, o chute, a bola passa à esquerda do goleiro Murilo. A única coisa errada no time do Fluminense, João, é essa liberdade que o adversário, o Bahia, tem em finalizar, né? Quer dizer, é claro que é de longa distância, mas sempre com muita liberdade. O Fluminense não tem uma boa proteção de primeiro combate, né, para aliviar a zaga. Então o time do Bahia, quando chega, ele chega com liberdade. O homem que vem de trás chega com bola dominada de frente para o gol, com todo o gol escancarado à sua frente. Se acertar, pode fazer o seu, né? Bom lançamento do Flávio, hein? Só que o Jefferson estava bem posicionado na cobertura. Você tem os comentários do Raul Plasma, as informações do Rui Guilherme, aqui no Premier Esportes. Já que a gente apontou os defeitos, a gente tem que dizer a solução. Uma chegada mais forte ali do Fabinho, né? O Fabinho tem que dar uma proteção maior ali. Agora só que ele está sozinho, olha aí. Bom lançamento, hein? Que toque do Roger para o Magno Alves. Apareceu cortando ali na defesa o Bebeto Campos. Mandando para a linha lateral. Bebeto Campos que já jogou no Fluminense, inclusive. Era do Vitória, veio para o Fluminense, depois foi para o Bahia. Abertura na passagem, a intenção era ótima do Jorginho para o Flávio. Só que o toque foi forte demais, é tiro de meta para a equipe do Esporte Clube Bahia. O Bahia, João Guilherme, que espera ajustar as finanças nesta Copa João Avelange com um critério adotado no regulamento. A renda é do mandante. E o baiano gosta de futebol e o Bahia espera contar aí com um torcedor do tricolor baiano no estádio da Fonte Nova quando as partidas forem realizadas lá. Ok, Rui Guilherme. E o assinante do Premier, que está sempre acostumado a acompanhar as nossas transmissões pelo sistema pay-per-view, está reparando que o posicionamento da câmera está um pouquinho diferente, né? A câmera não está na posição normal, ali exatamente no meio do campo. É porque o Maracanã está passando por reformas e exatamente na posição da câmera tradicional, bem no meio, existem andaimes, obras estão sendo realizadas. Então, por isso, excepcionalmente, nessa posição do alto, quando a imagem vem do alto, que você tem a imagem geral do campo, o posicionamento da nossa câmera não é um posicionamento tradicional. Boa jogada, hein? Boa jogada do veterano Jorginho. Foi parado com falta pelo Jean. Falta a favor do Fluminense. Veja aí o toque do Donizete e o Jorginho correndo como se fosse um garoto, né? Com muita vitalidade, olha lá. Foi no corpo dele o Jean, falta clara. 17 minutos no primeiro tempo, é mais uma boa chance que tem o Fluminense no jogo, hein? Preparando ali para a cobrança o Roger, também o Donizete. Donizete e Amorim são dois bons cobradores que tem o time do Fluminense. Aí o Roger se apresenta, 21 anos, convocado pela seleção olímpica. Vai para a bola, o Donizete passou, deixou para o Roger, bateu colocada a bola pela linha de fundo. Roger, que vai estar jogando ao lado do Flávio, que também foi convocado para a seleção olímpica nos dias 9 em Santiago, no Estádio Nacional, contra o Chile, e no dia 12 em Florianópolis, também contra a seleção chilena. É o amistoso, são os dois amistosos da seleção olímpica, João Guilherme. É overdose de Brasil e Chile, Rui, porque logo depois, no dia 15, o jogo foi antecipado de 17 para 15, porque 15 de agosto é feriado nacional no Chile, teremos Brasil e Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Chegou cortando ali o Valder, mandando para a linha de fundo, é escanteio para o Fluminense, hein? Valder, zagueiro, que veio da equipe do São Caetano. São Caetano, campeão da Série 2 do Campeonato Paulista. Donizete vai para a cobrança. Vão para a área o César e o Regis, os zagueiros. Ficam na cobertura o Fabinho e o Roberto Brum. Donizete fazendo o cruzamento, olha a bola na área, subiu o zagueiro Jean. E o contra-ataque é do Bahia com o Dedé, hein? Ele é muito rápido, mas estava em cima, travando o Roberto Brum. O último toque foi do jogador do Bahia. Os jogadores do Fluminense conhecem muito bem o Dedé, que jogava até pouco tempo aqui no Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Falta cobrada pelo Fluminense. Roger. Fabinho. Tocando mais atrás para o César. Muitos torcedores do Fluminense, além do Roger e do Flávio, pediam também o César na seleção brasileira olímpica. Zagueiro muito jovem. Ele que tem apenas 20 anos e é uma das revelações do time do Fluminense. Donizete. Foi
tocado por trás, falta marcada. O Fluminense cobra rápido, boa bola, hein? Magno Alves pro Flávio, dentro da área, o cruzamento, apareceu o Jean. Essa bola ia chegar na medida pro Jorginho, o Jean apareceu e mandou para escanteio. Veja de novo o cruzamento do Flávio, bem o Jean. O Fluminense vai criando várias oportunidades no jogo. Tem mais uma agora na cobrança do escanteio. Dá para a cobrança do Donizete. Bateu na entrada da pequena área, subiu o César. Chega afastando de qualquer maneira o Felipe Alvim. Evita sair o Jorginho. Trabalha a bola pelo meio de campo com o Roberto Brum. Magno Alves tentou o toque. Foi deslocado, é falta. Falta a favor da equipe do Fluminense. Roger tomou a frente ali do Donizete. Fez a cobrança na direita para o Flávio. Parte para cima. É um bom lateral, Flávio. Aí no Flávio. Pediu a falta, não houve nada. Vem o Bahia, hein? Como o Raul já cantou aqui no contra-ataque, né? E o técnico do Fluminense, Rogério Espinosa, ficou irritado. Donizete Amorim ganhou essa bola. Boa tabela, Roger. Magno Alves. O último toque do Roger não foi bom. Marcos Paulo, hein? Tocou na frente pro Dedé. Apareceu para fazer o corte por último ali o Fabinho. É um bom jogo realmente no Maracanã, hein, Raul? É um bom jogo. O Bahia está atrás, mas é um posicionamento para conseguir exatamente o que ele quer. Quer dizer, atrai o Fluminense, que vem com tudo, cria situações, mas ainda não sabe marcar gols, como foi no ano passado. O Fluminense criava 15, 30 oportunidades e fazia um e olhe lá, né? Bem chorado. Então continua a mesma coisa. O Bahia jogando na base do contra-ataque, quer dizer, o gramado ainda, apesar de estar bonito assim por cima, essa areia que colocaram aí, que é uma necessidade, né? Mas acaba atrapalhando um pouquinho. Você vê que alguns jogadores estão tendo dificuldades aí. Olha o lançamento para o Alessandro, a bola muito forte. Bola dominada pelo meio de campo, Luiz Carlos Capixaba. Passa bem pelo Bahia, fez o lançamento para o Marcos Paulo. Na entrada da área, apareceu o César. Bem posicionado, faz o corte o zagueiro do Fluminense. Olha o toque do Jorginho, de primeira. Essa bola ia chegando no Alessandro. O Jefferson enganou, o Alessandro ganhou na boa, hein? Bom lance do Alessandro. Olha o cruzamento, Jean. Fez o corte de presente, a bomba do Jorginho. A bola passa, raspando a trave e vai pela linha de fundo. Incrível, mais uma chance que o Fluminense perdeu. O Jean foi tentar fazer o corte, olha só que ele tocou fraco na bola e deixou de primeira para o Jorginho, na medida. Incrível, Raul. É impressionante, é aquilo que nós falamos há 30 segundos atrás. O Fluminense é um time que continua criando situações para marcar, mas é um time que ainda não sabe fazer gols. Quer dizer, é um problema seríssimo isso, né? Não adianta nada você jogar bonito, criar situações e não fazer os gols. E o Bahia vai aí no seu contra-ataque, né? Criando poucas oportunidades, finalizações de longe. Chute de longe do Dedé. Apareceu o Murilo para fazer a defesa. Agora, até para ilustrar o comentário, né? Auxiliado aí pela finalização do time do Bahia. Mas o grande problema do Fluminense, isso não é de hoje não, já de 2 ou 3 anos, é fazer o gol, né? Chegar e liquidar a fatura, definir o lance. Esse tem sido o grande problema. Inclusive o colocou na segunda, na terceira divisão. E agora de volta à primeira e vai ter que solucionar esse grande problema, né? Fazer gol, senão... Esse é Raul Plasma, comentarista do Premier Esportes. Jorginho perdeu, hein? Lance legal, Reginaldo Nascimento, partiu o Dedé. Tem ao lado também o Marcos Paulo, a bola chegou nele. Vem o Bahia com perigo. Abertura para o Reginaldo Nascimento dentro da área, tentou colocar, olha o corte da zaga. Regis chegou para fazer o corte de qualquer maneira e salvar o time do Fluminense, hein? Está jogando Roger. Falta. Na frente ali do Weber, Roberto Lopes. Falta a favor do Bahia. Estamos com 24 minutos do primeiro tempo. Fluminense e Bahia, 0-0. Aqui no estádio no Maracanã. Felipe Alvim lá na direita. Trabalha pelo meio, Luiz Carlos Capixaba. Rolou essa bola para o Jorge Wagner, bateu.
Muita disposição, chega o César, primeiro acalma, coloca no gramado, no fogo, hein? Veja como voa areia para tudo quanto é lado. O toque do Reginaldo Nascimento, fez o cruzamento. Disputa pelo alto, Jean tentou o domínio, meio que com a canela, mesmo assim conseguiu o passe. Chegando o Luiz Carlos Capixaba, bateu, a bola toca na defesa do César. Insiste o Bahia. O jogo corrido, o jogo disputado, Fluminense e Bahia pela primeira rodada da Copa João Avelange. Até aqui 0 a 0. Felipe Alvim. Jorge Wagner, deu vantagem ao árbitro, fica caído o Felipe Alvim. Vem o Jorge Wagner. O Bahia aperta, Dedé, o cruzamento, a bola tocou na defesa, bateu no Fabinho, é escanteio. Escanteio para o Bahia, que agora apertou e apertou bem a equipe do Fluminense. Veio para cima e o Felipe Alvim, os homens da maca já iam entrando no gramado, se levantou rapidamente. Aí está o Valdir Espinosa. Conversando ali com o Alessandro. Detalhe do Rui Guilherme. Escanteio cobrado, olha a bola no primeiro pau. Deixa eu ouvir aqui o Espinosa, o João Guilherme, que o Fluminense tenta o gol por algumas vezes, chegou e não conseguiu marcar. Espinosa, o Fluminense tentou algumas vezes o gol, chegou, mas o gol que é bom nada. Pois é, tem que ter uma boa atuação até o momento, tem que definir. Eu acho que não podemos recuar. Nós temos que sair mais lá do meio, quando o Bahia nos ataca, e continuar jogando como estamos jogando aqui na frente. E aí, Raul, as palavras do Espinosa. Ele deu uma enroladinha, mas claro que ele viu a mesma coisa que eu vi aí. Faltou o gol. O Fluminense joga um bom jogo, o Bahia também, claro que mais posicionado atrás, já disse, para jogar na base do contra-ataque, mas dessa vez ele acabou saindo com tudo e finalizou 3 vezes em 10 segundos. Quer dizer, o Bahia é um time que quando tem a posse de bola, quer dizer, representa perigo para o time do Fluminense. É um bom jogo agora, falta o essencial, o fundamental para o time do Fluminense, que é o gol. Criou mais que o Bahia, mas não marcou. Alessandro tentou de calcanhar, o Flávio vinha na corrida, a bola acabou tocando nele. Lateral para o Bahia, Jefferson na cobrança, Jorge Wagner. Pelo meio, Luiz Carlos Capixaba. Boa abertura do Capixaba, hein? Na esquerda para o Jefferson. Marcos Paulo vai para dentro da área, também o Dedé. Jefferson tentou o cruzamento. Bola tocou no Flávio. Aos 27 minutos do primeiro tempo, aí está o Jefferson. Vai para a cobrança do lateral. Jorge Wagner. Fabinho está em cima dele. Aí do Jorge Wagner. Ele realmente é habilidoso, esse jogador, hein? Tocando pelo meio. Dedé! Acabou isolando. Jogador que veio do Vasco da Gama. Fluminense, que foi o campeão brasileiro da terceira divisão no ano passado. No último jogo venceu a equipe do Náutico no Recife. Fluminense e Bahia esse ano iriam se encontrar na Série B, na segunda divisão, se não tivesse acontecido todo o problema envolvendo o Gama, que acabou originando a Copa João Avelange, organizada pelo Clube dos 13. Valder, Jean, Reginaldo Nascimento. Bola correu muito, não deu para o Jefferson não. O que você está achando desse time do Bahia, Raul, nesses primeiros movimentos do campeonato? Olha, o Bahia veio respeitando bastante o time do Fluminense, veio ver qual é a do Fluminense, né? No início do jogo, se posicionando mais na parte defensiva, olha aí. Jorginho, em condição legal. Bateu essa bola no Bebeto Campos. Com grande bloqueio, tomou um susto logo no primeiro minuto, 2 minutos de jogo, poderia ter tomado o gol, o Emerson fez uma grande defesa, mas ele vai equilibrando o jogo, o time do Bahia. Alessandro, vem pela direita. Cruzamento, bola na área, olha o desvio. A sobra vai ser lá na esquerda para o Roger. Vai chegar na bola o Roger. Grande destaque desse time do Fluminense, olha a habilidade dele. Tenta levar na linha de fundo. Felipe Alvinho conhece muito, desde os tempos de Júnior do Vasco. O Roger passou fácil na linha de fundo. Olha o cruzamento, Magno Alves. Gol! Mas a jogada toda foi dele. Roger faz a festa da torcida tricolor do Rio de Janeiro em todo o Brasil. Que jogada, hein?
Ele limpou fácil, o Felipe Alvim cruzou na medida para o Magno Alves só empurrar para a rede. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Magno Alves, Fluminense 1, Bahia 0. É o segundo gol da Copa João Avelange, Raul Plasman. O lance foi fantástico. Você viu que ele sai da falta, quer dizer, não adiantou na técnica tentar pará-lo. Foram com o pé mais alto na canela, ele conseguiu sair, 2 jogadores no lance, fez o passe, você viu ele levantando a cabeça e acabou encontrando o Magno Alves. Agora, você viu também na comemoração de quem praticamente foi o gol, né? Quer dizer, o Magno Alves saltou, foi comemorar atrás do gol e você viu aí na câmera, acompanhando sempre o Roger, todo mundo abraçando o Roger. E olha aí o Roger de novo, ó. Falta em cima dele no Reginaldo Nascimento. Que fase vive o Roger, né? Mais um grande lance. É um jogador que empolga, é um jogador que o Fluminense está investindo muito, inclusive trocou a camisa para número 21. É uma jogada de marketing aí, agora também vai ser caçado. Aliás, não é de hoje, né? Todo jogador habilidoso, principalmente naquele setor do campo ali, onde existe aquele famoso cabeça de área, que muitas vezes pode ser chamado também de cabeça de bagre. Aí eles vêm sempre um palmo acima do último gomo da bola, exatamente onde fica a canela do adversário, ou o joelho, muitas vezes. Muito bem, e o cartão amarelo para o Reginaldo Nascimento, que fez essa falta fortíssima em cima do Roger agora, hein? E o Marco Brito já está no trabalho de aquecimento, número 18 do Fluminense. E parece que o Reginaldo Nascimento pegou de jeito o Roger mesmo, hein? Ele vai saindo, está de maca na parte de fora do gramado. Foi na canela esquerda. E o Valdir Espinosa aproveitou ali para passar já algumas instruções para o Roger. Deve voltar o Roger para o jogo já já. Marco Brito, mesmo assim, como informou o Rui Guilherme, está no trabalho de aquecimento. 1 para o Fluminense, gol do Magno Alves, uma jogada sensacional do Roger. 0 para o Bahia, e aí o Reginaldo Nascimento com o cartão amarelo. Já está voltando o Roger, foi uma pancada na canela esquerda. Felipe Alvim. Recebe pela direita o Felipe. Na entrada da área, Dedé, Felipe Alvim passou, o cruzamento é para o Marcos Paulo dentro da área, caiu o Marcos Paulo, marcada a falta de ataque do Marcos Paulo, puxando o zagueiro do Fluminense, falta marcada pelo Weber Roberto Lopes do Paraná. Vamos ver o lance, tirar a dúvida. Ele, na verdade, João, ele foi dar o passo para trás, né? E acabou se desequilibrando e caiu, e a arbitragem viu de outra forma. Bom toque do Alessandro para o Flávio, dentro da área, o cruzamento, Reginaldo Nascimento apareceu para fazer o corte. O Fluminense vai começando bem a Copa João Avelange, vai vencendo por 1-0 Bahia. Alberto Brum, descendo pela esquerda, segura a bola, protege o Roberto Brum, Donizete, Fabinho, vem na intermediária. Aí no Magno Alves, tocando mais à frente. A torcida do Fluminense canta o hino do clube aqui no estádio do Maracanã. Olha o chute de longe, a bola raspa a trave, arriscou e arriscou bem o jogador Fabinho. Aconteceu exatamente o que o Raul disse, né? Não houve nada no lance. Exatamente o que o Raul disse, se desequilibrou ali o Marcos Paulo. E aí mais uma vez o chute do Fabinho. Lembrando para você, Fluminense 1, Bahia 0, gol do Magno Alves, linda jogada do Roger. Vitória da Bahia 1, Palmeiras 0, gol do Alain Delon. Vasco 0, Sport 0. São os resultados de momento da Copa João Avelange. Olha o Murilo, saiu da área, derrubou o jogador do Bahia. E o Evaristo pediu pênalti, hein? Mandou seguir a arbitragem, o lance, olha, não sei não, hein? Eu vi pênalti, a não ser que o replay me desminta. Realmente deu impressão de pênalti, olha o Alessandro. Ficou toda a impressão de que aconteceu o pênalti realmente. Vamos rever o lance. A arbitragem estava bem próxima, a gente sempre fica com a arbitragem, mas vamos ver aí, vamos ver com a mão, vamos ver se pegou com o pé. Pode ser o pé direito do goleiro que tenha tocado, as mãos já não vem. Aí o pé direito é um toquezinho suficiente. Portanto, você viu ali o lance em cima do Marcos Paulo. Ficou a dúvida, né? Não dá para afirmar que foi falta dentro da área, não. Mesmo no replay. Agora, o árbitro está bem próximo, ó, vai sair cartão amarelo.
Falta em cima do Marcos Paulo de novo e agora mais o cartão amarelo. Eu costumo sempre, João, ficar com a arbitragem quando eu tenho as minhas dúvidas. Mesmo porque ele está bem mais próximo do lance, ele estava muito bem colocado, o Heber Roberto Lopes do Paraná. Então a gente tem que dar ficar com a opinião dele, porque ele está bem mais próximo do lance. Nós estamos aqui no Maracanã, de cima, a visão também é muito boa, mas ele está bem mais próximo, tem mais condições. Amarelo para a equipe do Bahia. Amarelo para Regis, zagueiro número 4 do Fluminense. Ok, Rui Guilherme. Murilo preocupado no centro do gol do Fluminense. Se preparando para a cobrança o Jorge Wagner. Ali ao lado dele também o Bebeto Campos. Aí a barreira do Fluminense. Falta vai ser cobrada. Olha o Jorge Wagner, que bomba! Espalmou o goleiro Murilo. Excelente a cobrança. Veja só que pancada, hein? Grande defesa do Murilo. Já cobrada. Jorge Wagner de novo. Boa fita. Ele é muito habilidoso esse jogador realmente. Abertura para o Luiz Carlos Capixaba. Na linha de fundo. Aperta o Bahia. O cruzamento foi feito. Olha a bola na área. Vinha fechando por trás. Apareceu o Regis. Olha só o cruzamento do Luiz Carlos Capixaba. E fechava lá o Marcos Paulo, hein? Atacante que já foi do Botafogo do Rio, do Grêmio de Porto Alegre. É bom o Bahia quando está na frente, hein? Tem bons jogadores, você viu aí. Escanteio cobrado pelo Jorge Wagner. 1-0 para o Fluminense. Olha a bola na área. Afastou ali de cabeça de qualquer maneira o César. 36 minutos do primeiro tempo. O Bahia aperta o Fluminense aqui no Maracanã, que era o gol de empate. Aí Evaristo de Macedo, um dos maiores craques da história do futebol brasileiro. Ídolo no Flamengo, no Barcelona, no Real Madrid. Vamos lá, Jorge, espera. Passagem brilhante também pela seleção brasileira. Olha o escanteio cobrado. Bola no primeiro pau. Subia ali o Felipe Alvim antecipando. Mandou de cabeça para a linha de fundo. É tiro de meta para o Fluminense. Mais uma vez para você a cobrança. Luiz Carlos Capixaba batendo. E o Felipe Alvim aparecendo como homem surpresa. Por outro ângulo, de cima. O toque do Felipe Alvim. A bola subiu muito. Bola vem no rebote até a entrada da área para o Marcos Paulo. Aparece a defesa com o César. É lateral para a equipe do Bahia. Vai para a cobrança o Jorge Wagner. Marcos Paulo, de novo Jorge Wagner. O toque é de calcanhar. Apareceu bem o Fabinho. Sai jogando o time do Fluminense. Alessandro. Protege, faz o toque. Donizete. Bom lançamento do Donizete para o Alessandro dentro da área. Apareceu por baixo para cortar o Bebeto Campos. E é escanteio para o Fluminense. Vão fazendo realmente um bom jogo, como já disse o Raul no início da Copa João Avelange, Fluminense e Bahia. É o campeonato brasileiro considerado o mais difícil do mundo, com várias equipes tendo a possibilidade de chegar à conquista do título. Donizete mandou essa bola para a área. Bola passou pelo César, vinha para o Roger. Foi marcada a falta a favor do Bahia. Vamos confirmar para você como estão os placares dos jogos até aqui. Vitória da Bahia 1, Palmeiras 0, gol de Alain Delon. Aqui no Maracanã, Fluminense 1, gol do Magno Alves, Bahia 0. O Mário que vai tentar esse ano a conquista de um título inédito. Ele nunca foi campeão brasileiro na sua carreira. Falta no Marcos Paulo. Veja aí a falta cometida pelo César, empurrando realmente o Marcos Paulo. Vai se apresentando para a cobrança o Jorge Wagner. Aí o Murilo, gritando, acertando o posicionamento da defesa. Jorge Wagner vai para a área, o Felipe Alvim, olha o toque de cabeça, a bola passando por todo mundo. A briga pela bola, corta o Jorginho, insiste o time do Bahia. Vem o Jorge Wagner, bom lançamento para o Jefferson na linha de fundo. Apareceu o Fabinho, fez a proteção. Raul, a imprensa baiana destacando demais esse garoto Jorge Wagner, que veio do Júnior. Tá gostando do futebol do Jorge Wagner, Raul? Ele é muito bom jogador, já mostrou aí toda a sua habilidade, se posiciona muito bem, é um jogador que se movimenta rápido, isso é fundamental no futebol jogado hoje em dia. Aliás, de 10 anos para cá, o futebol ganhou muita velocidade, muita marcação. Então, se você se movimenta com facilidade, você tem aí dá um grande passo para ter boas condições durante um jogo. Agora, quem não estou
Quem não está me enchendo os olhos é o Alessandro, que está mal posicionado em campo aqui no Fluminense. Quer dizer, não está bem na partida, embora o Fluminense venha jogando um bom futebol. E o Bahia também vem crescendo muito de produção durante esse primeiro tempo. Muito bem posicionado, principalmente no meio campo. E quando tem a posse de bola, faz a velocidade no jogo. Olha, vem mais cartão. E aí, cartão amarelo para o Marcos Paulo, né? Exatamente, número 9 do Bahia. Descendo o Jorginho pela esquerda. Ainda o Jorginho. Tentou colocar entre as pernas. Deu certa a jogada, hein? Sobrou para o Jorginho na linha de fundo. Saiu jogando o time do Bahia. Com o Luiz Carlos Capixaba. Bola chegando até o Felipe Alvim. Lateral direito que é do Vasco da Gama, está emprestado. Já jogou também no Santa Cruz o Felipe Alvim. Falta no Felipe Alvim, Jean cobrando. Valder. Toque pela esquerda com o Jefferson. Bom jogo, Fluminense 1, Bahia 0, é a Copa João Avelange, primeira rodada. Aqui no Premier Esportes, o maior campeonato de clubes do Brasil, começando. Rebote do Fluminense, Donizete. E a oportunidade é boa para o Fluminense, em 3 contra 3, Roger. Para o Magno Alves, adiantou demais a bola. Quase passou entre as pernas do Bebeto Campos. Chegou juntinho na bola o Bebeto Campos, conseguiu cortar. Está jogando o Valder. Felipe Alvim. Pelo meio, Reginaldo Nascimento. Luiz Carlos Capixaba vem para cima. Faz o domínio, boa finta. O Jorge Wagner está pedindo aí no Capixaba. Tentou o driblinho a mais. Perdeu para o Fabinho. A sobra do Jorge Wagner. Conseguiu o cruzamento a meia altura. Dentro da área. Dominou o Capixaba. Tentou a finta de letra. Acabou perdendo essa bola. César aparece para afastar o perigo. Lateral para o Bahia. O Bahia não se entrega. E vai perdendo para o Fluminense por 1-0. Estamos chegando aí ao final do primeiro tempo. Gol do Fluminense marcado pelo Magno Alves. Jorge Wagner, bom jogador. Foi derrubado, não marcou a falta o árbitro. O Evaristo reclama muito, hein? Roberto Brum. Donizete. Virada de jogo para o Jorginho. Bateu no braço, fica reclamando ali o Felipe Alvim. Mas foi mal feito, ficou com o Jean. Marcos Paulo passa pela bola. Luiz Carlos Capixaba, Marcos Paulo vem de trás, Dedé partiu lá na frente. Aí no Marcos Paulo vai segurando, caiu no gramado, falta. Falta no Marcos Paulo que fica pedindo cartão. E o árbitro deu o cartão, hein? Deu para o César, número 13 do Fluminense. E vai aplicando muito bem os cartões. Tem muita gente estranhando aí com excesso de cartões, não. Todos eles muito bem aplicados, né? Quer dizer, é assim que deve ser feito. Pelo menos até agora o Heber Roberto Lopes vai muito bem no jogo. É o Premier Esportes mostrando jogos exclusivos da Copa João Avelange. Primeira rodada, Fluminense e Bahia para você. De novo o Jorge Wagner, hein? Ele já bateu bem uma falta que o Murilo fez uma grande defesa mais ou menos dali. De novo o Jorge Wagner, outra bomba! Murilo espalma, a bola toca na trave e vai para escanteio. Como bate bem na bola esse jogador, hein? 2 minutos de acréscimo e confirmando o cartão foi para o Flávio, número 23, e não para o César. Flávio, 23, lateral direito do Fluminense, que recebeu o cartão, João. Já confirmado para o assinante. Jorge Wagner na cobrança. Escanteio, bola na área. Afastou ali Roberto Brum. A bola vai saindo de novo. Jorge Wagner na cobrança. E aí uma confusão. Arquibancada envolvendo torcedores do Fluminense. Cenas sempre lamentáveis nos estádios de futebol. Jorge Wagner, bola na área, nas mãos do Murilo. E aí a confusão entre torcedores do Fluminense, já com a presença do policiamento. O Raul, o futebol brasileiro realmente é uma fonte inesgotável de valores, de talentos. Esse menino Jorge Wagner já vai se destacando na primeira rodada do campeonato, hein? É verdade, é um jogador que trabalha muito bem com as duas pernas, né? Quer dizer, faz o lançamento com a esquerda, com a direita, joga cabeça em pé, vê muito bem o jogo, se posiciona muito bem, vai fazendo um ótimo jogo esse jogador. Agora, como todo o time do Bahia também. O time do Bahia é um bom time,
É um time que se movimenta, criou algumas situações. Você vê o goleiro Murilo já pegou 2 pancadas, fez 2 defesas importantes, vai exigindo bastante. Isso contribui para que tenhamos uma boa qualidade no jogo, né, como esperávamos. E é bom esclarecer ao assinante do Premier, João Guilherme, que 5 cartões amarelos suspende o atleta nesta competição. Perfeito. Lembrança importante do Rui Guilherme. Falta no Magno Alves. Vamos até 47 minutos, hein? Teremos 2 minutos de acréscimo. Aí está o goleiro Emerson. Passagem pelo Juventude. No ano passado ele estava no Juventude. Foi campeão da Copa do Brasil em 99, aqui mesmo no Maracanã, diante do Botafogo pelo Juventude. Jogou já no Flamengo, no Grêmio. Donizete fazendo cruzamento. A suspensão de 5 cartões é autorizada pela FIFA, porque nas competições que a FIFA promove são 2 cartões. Um exemplo, eliminatórias da Copa do Mundo. Então a FIFA adota o sistema de 2 a 5 cartões. A situação tá feia lá no torcida do Fluminense, hein? Olha a furada do zagueiro, sobrou na área, Magno Alves driblou, o goleiro vai marcar. Aí no Magno Alves, voltou, conseguiu o cruzamento, o Jean afastou. Olha só para a bola por cima do gol, no chute do Roberto Brum. Com o toque de mão ali no lance, olha lá. O Espinosa ficou pedindo esse toque. Aí o Magno Alves, ele driblou o goleiro. Na sequência ele vai tentar o cruzamento. E aí a bola tocou no braço do Jean. E a reclamação dos jogadores. Bola na mão ou mão na bola, Raul Plasma? Ele tentou até tirar a mão. Se você viu que ele levanta, aliás, o braço, mais um cartão amarelo. Donizete Amorim. E ele estava bem próximo, ele fez sinal para dar sequência no lance. Quer dizer, por felicidade dele, do árbitro, a bola ainda caiu nos pés do jogador do Fluminense, que acabou finalizando. Como teria sido até uma lei ali da vantagem, em condições boas para marcar o time do Fluminense, mas acabou finalizando para fora. E o Fluminense perde aí mais uma chance, né? 2 a 0, virando o primeiro tempo, seria um passo enorme, hein? Jefferson vai para a cobrança, olha o cruzamento. Roberto Brum afastando na defesa. Apita o árbitro, final do primeiro tempo. 1 para o Fluminense, gol de Magno Alves, 0 para o Bahia. No gramado, repórter Premier Rui Guilherme. Ok, João Guilherme, assinante do Premier. Intervalo de jogo. E o Magno Alves, que fez o gol do Fluminense, vai falar com os assinantes do Premier. Magno, um gol que deixa tranquilo o Fluminense? Mostrou, teve muitas oportunidades, até a minha parte, a equipe está se apresentando bem, tem que tomar cuidado com as bolas altas. Agora você está jogando futebol de campo ou de areia? Seu rosto, pescoço está todo sujo de areia, rapaz? 50% do Maracanã ainda não está como a gente esperava, né? Mas tem que jogar aqui, né? Tá aí o Magno Alves. Magno Alves que vai saindo do campo de jogo e está realmente sujo de areia. Deixa eu ver aqui o Roger. Roger que fez metade desse gol aqui no Maracanã, gol marcado pelo Magno Alves. De esquerda, que eu consegui passar por 2 marcadores e consegui achar o Magno Alves dentro da área livre. Tá legal. Roger, metade do gol, eu diria, 90% foi seu. Não, acho que o gol assinalado tá do Magno. Mas não interessa, o que interessa é que a gente tá vencendo o jogo. Tá certo. Aí o Roger, falando com os assinantes do Premier, jogadores do Fluminense vão deixando o campo. Deixa eu ver aqui o Roberto Brum também, que vai falando desse primeiro tempo aqui no Maracanã. O esquema já tá dando certo, já é um sucesso. Vocês podem ver, eu acho que com o empenho de todos os atletas, não tem como dar errado. Realmente é o Fluminense de cara nova. Esse é o Fluminense do ano 2000, o Fluminense da primeira divisão. Vamos para o início do segundo tempo. Até aqui, Fluminense 1, gol do Magno Alves, Bahia 0. Você percebeu, né, assinante? Pela análise que fez o Raul Plasma, é um campeonato equilibradíssimo. E é por isso que o campeonato brasileiro é considerado um dos mais difíceis, se não for o mais difícil do mundo. Porque começa sempre o campeonato com pelo menos 5, 6, 7, 8 equipes podendo ficar com o título. É um campeonato realmente bastante equilibrado. Vai começar o segundo tempo no Maracanã. O sol aos poucos vai se pondo. Já temos sombra em todo o gramado. Começa o segundo tempo para você, assinante do Premier Esportes, Fluminense e Bahia. 1 a 0 para o Fluminense, gol do Magno Alves. Alessandro. Chegou cortando na zaga o Valder. A sobra é do Flávio. Arranca bem, vem pela direita, o cruzamento pelo meio, o toque. Gol do Fluminense, Donizete. Já no primeiro ataque do segundo tempo, o Fluminense marca o segundo gol do jogo. Numa descida rápida do lateral direito, Flávio, que cruzou na medida. A bola vinha para o Magno Alves, o Donizete antecipou e tocou de
chapa para a rede, sem chance para o goleiro Emerson. 2 para o Fluminense, 0 para o Bahia. Faz a festa a torcida tricolor no Maracanã e em todo o Brasil. Raul Plasma. Entrou igual um foguete. Você viu que se antecipa ali, bota no canto lá em cima sem a menor condição. É fulminante o Fluminense nesse início de segundo tempo. Começa bem, o jogo promete. 2-0, claro que é uma grande distância, é difícil fazer uma reversão, mas o time do Bahia vai sair um pouco mais e eu tenho certeza que nós vamos ganhar aí, continuar ganhando um bom jogo, como foi no primeiro tempo e como está sendo nesse início de segundo tempo. Com certeza, Raul, Bahia vem para cima. Grande jogo para abrir a Copa João Avelange entre Fluminense e Bahia. Para você, assinante do Premier Esportes, que amanhã vai acompanhar Botafogo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense, junto com a transmissão do Sport TV. Mais jogos importantes para você desta Copa João Avelange. Primeira fase marcada para encerrar-se no dia 19 de novembro. Até lá, muitos jogos para você acompanhar no Premier Esportes. 2-0 para o Fluminense, hein? Segundo tempo começando no Barradão, em Salvador. Placares mantidos, 1-0 para o Vitória, 0-0 Vasco da Gama e Sport. E em Salvador o Vitória faz 2-0, hein? Já a gente confirma para você, assinante do Premier Esportes. Mas o Vitória fez 2-0 já no início do segundo tempo lá em Salvador. Vitória e Palmeiras estão jogando. Aqui Fluminense 2, Bahia 0, Vasco 0, Sport 0. Escanteio cobrado. Olha a bola na área. Olha o toque de cabeça, fechava o Jean. A sobra do Felipe Alvim aqui na direita. Tentou passar, aí no Felipe Alvim quase ficou com a bola. Protegeu o Regis, sai jogando Roberto Brum. Lateral para a equipe do Fluminense. Mais uma vez, que toque do Donizete, hein? Ô João. Oi, Guilherme. Certamente este gol aí do Donizete, aos 25 segundos de jogo, é o gol mais rápido aí desta Copa João Avelange, pelo menos nessa abertura, né? Ok, Rui. Lançamento do Roberto Brum pro Roger, hein? É o Magno Alves quem domina essa bola. Quase se desequilibrou, passou pelo Jean. Vem o Magno Alves, faz uma boa jogada. Jean sai jogando com categoria. Grande lance do Jean. Saiu jogando bonito. Tocando pela esquerda, Jorge Wagner. Lançamento é feito para o Marcos Paulo. Torcida do Fluminense em estado de graça no Maracanã e em todo o Brasil, acompanhando o Premier Esportes. Fluminense, depois de tantos anos, uma situação difícil que ele nunca deveria ter passado pela sua grandeza, pela sua história. 3 rebaixamentos consecutivos, foi parar na 3ª divisão. Fluminense de volta à elite e começando bem, vencendo o Bahia por 2-0. 4 minutos e meio do segundo tempo. Jean. Fazendo toque pelo meio para o Jorge Wagner. Revelação do time do Bahia. Espinosa abre os braços, pede marcação. O chute do Dedé. E a defesa do Murilo. Murilo que tem aí a responsabilidade de ser o goleiro titular do Fluminense. E ali o Jean. O Murilo, que é natural de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, 1,88 m, 77 quilos. Ele não jogou o Brasileirão 99, hein? Pela esquerda, Magno Alves. Levou na linha de fundo. Felipe Alvim em cima. Magno Alves. Grande partida. Magno Alves incrível, hein, Raul? Um jogador perseguido pela torcida desde os tempos da Série B, Série C. Jogando bem hoje, né? É verdade. Quando o time também se acerta, quer dizer, facilita um pouco mais. Evidentemente que por jogar muito na base individual, ele se expõe muito diante da torcida, ou pelo menos se expôs até agora. Mas vive uma fase boa, tá dando tudo certo, também não podia continuar errando sempre, né? Jorge Wagner arriscou de longe. E quando ele acerta com a velocidade que tem, quer dizer, a contribuição muito grande. Lançamento do Roger para o Alessandro, e o forte dele é a velocidade. Só que apareceu bem o Valder. E a torcida do Fluminense há pouco hostilizava o técnico Evaristo Macedo. Detalhe do Rui Guilherme.
Dominando o Reginaldo Nascimento. Estamos com 6 minutos. Segundo tempo no Maracanã. Trabalha a bola Luiz Carlos Capixaba. Reginaldo Nascimento. Já passou livre lá pela esquerda o Jefferson. Jorge Wagner. Jefferson. De novo o Jorge Wagner. Lançamento para o Jefferson lá na frente. Protegeu a defesa. Saiu bem o Murilo para fazer o toque na bola e ficar com o domínio. Chutou para frente do goleiro do Fluminense. Falta no Magno Alves. Falta do Felipe Alvim. Chegou por trás e pegou o Magno. O torcedor do Fluminense comparece em bom número aqui ao estádio do Maracanã. Vai fazendo a festa. O Fluminense vai vencendo o Bahia por 2-0. Magno Alves e Donizete. Olha o Flávio aí, saiu o segundo gol, o cruzamento, toque de cabeça. Fechava ali na área, perigosamente. O Magno Alves. Aparece a defesa com o Regis. Tocando mais atrás para o Murilo. O Bahia, que tem o zagueiro Jean, que está emprestado pelo Santos, João Guilherme, na disputa desta Copa João Avelange. O empréstimo vai até dezembro. Bom zagueiro Jean, já passou pela seleção brasileira pré-olímpica. Abertura na esquerda. Jorginho, a bola vai pela linha lateral. Está caído o Magno Alves, ele no lance anterior que foi tentar o cabeceio, acabou sentindo a cabeça, olha lá. Médico do Fluminense jogando uma água ali no rosto do Magno Alves. Vai saindo de maca o número 10 do Fluminense. E você viu a festa bonita, né, que vai fazendo o torcedor do Fluminense. Fluminense que foi o campeão da Série C em 99, a terceira divisão, com 15 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. O Fluminense terá o Bahia. Está jogando contra o Bahia, vai jogar com o Gama, quarta-feira em Brasília. O Santos no próximo final de semana no Maracanã. E depois o Internacional em Porto Alegre. São os 4 primeiros jogos do Fluminense. Saiu o goleiro Murilo para fazer a defesa. Para você, torcedor do Bahia, ligado no Primeira sequência. Depois o Fluminense, o Bahia pegará o Atlético Mineiro. E aí o lance da cabeçada, ó, o Magno Alves se chocando com o Felipe Alvim. Já está voltando o Magno Alves. Já ele vai estar em campo. O Bahia terá o Atlético Paranaense na Fonte Nova, o Atlético Mineiro no Mineirão e depois o Grêmio na Fonte Nova, só pegando grandes do futebol brasileiro pela frente nas 4 primeiras rodadas. O Bahia. Bebeto Campos. Protege o Bebeto, volta a bola o time do Bahia. Magno Alves já está aqui na lateral do gramado pedindo para voltar. E o Valdir Espinosa gesticulando com o árbitro, tentando chamar a atenção dele para que o Magno tivesse autorização para voltar. Já voltou. Bebeto Campos. Jorge Wagner. Mais uma festa bonita, a torcida do Fluminense no Maracanã. Jorge Wagner. Chegou rasgando o Fabinho. Essa bola vai chegando até o Alessandro. Apareceu ali para fazer o corte o Valder. Bebeto Campos. Toque lá na esquerda para o time do Bahia. Chegando o Jefferson, vai na linha de fundo. Tentou o cruzamento, toque de cabeça do Dedé. Passa muito perto da trave do Murilo aos 10 minutos do segundo tempo. 2 para o Fluminense, 0 para o Bahia. Magno Alves e Donizete e Amorim marcaram os gols do Fluminense. Mais uma vez o cruzamento do Jefferson. E a cabeçada do Dedé. Raul Plasman, 10 minutos, segundo tempo, 2-0 o Fluminense. Essa subida sempre ali do Jefferson pelo lado esquerdo é muito importante para o time do Bahia. E você viu a antecipação do atacante, que chegou e acabou criando uma boa situação. A bola passou muito perto, você já disse isso. Então é aquele negócio, tudo bem, 2-0. O Fluminense joga um bom jogo, mas o Bahia tem um bom time. É claro que o jogo... Cruzamento, bola na área, bola passando por todo mundo. Olha a sobra do Dedé dentro da área, foi travado pelo Fabinho. Apareceu o Fabinho, dá uma bronca ali na defesa, fala com o Jorginho. Mais uma vez aquele lado esquerdo, direito do time do Fluminense, esquerdo do Bahia, muito bom. Mais uma chegada, mais um cruzamento, é sempre perigo. Fabinho, que já tem 30 anos, é um dos líderes desse time do Fluminense. Luiz Carlos Capixaba cobrando o escanteio, olha o desvio do Valder. Sozinho de novo o jogador do Bahia dentro da área do Fluminense, hein? Vai encontrando facilidade a equipe baiana ali para
entrar na área do Fluminense. O Fluminense, João Guilherme, que vencendo esta partida aqui no Maracanã, ele vai quebrando aí um tabu, né? Porque nas estreias, em 97 perdeu por 4-1 para o Palmeiras na primeira divisão, 98 foi derrotado pelo ABC 3-2 na segunda divisão e ano passado perdeu para o Vila Nova 2-0 na terceira divisão. Tivemos inclusive incidentes lamentáveis em Nova Lima há um ano, quando o Fluminense estreava na terceira divisão. A torcida do Fluminense revoltada, bem diferente do que acontece hoje aqui no Maracanã. A torcida do Fluminense naquela oportunidade quebra-quebra em Nova Lima, tudo mais. Trabalho de bola pela esquerda. Desce bem o Dedé, a bomba, a bola alta pela linha de fundo. A última vitória do Bahia diante do Fluminense já faz tempo, hein? Foi no dia 4 de outubro de 1990, portanto há quase 10 anos. Dentro das Laranjeiras, o Bahia venceu o Fluminense por 4-1. Foi a última vitória do Bahia diante do Fluminense. Agora, João, só para ilustrar o comentário, você viu que o Bahia insiste pelo lado esquerdo, o Jefferson apoiando muito, então o Alessandro tem que acompanhar. Não interessa se ele vai jogar à frente, ele não pode ficar parado e deixar o lateral sair. Detalhes táticos do jogo com Raul Plasma. Vem o Alessandro, estreante do dia. Tenta arrancar o Alessandro, marcado ali de perto pelo Jorge Wagner. Vem o Alessandro, segura, protege. Tenta a finta. Passou bem o Alessandro. Fez o corte de defesa do Bahia. Levantou demais ali o pé. O jogador do Bahia, o Jefferson. Flávio. 13 minutos. Olha lá como o Jefferson ficou pelo rosto do Flávio. Veja o cruzamento. A bola desviada. Mais um escanteio para a equipe do Fluminense. Aí o goleiro Emerson, grande momento vive no jogo a equipe do Fluminense. E o reflexo está aí na arquibancada com o seu torcedor gritando. Fluminense 2, Bahia 0. Vai ser cobrado o escanteio lá pela direita. Donizete mandando essa bola para a área. Apareceu o Jean. Flávio aparece aqui pela direita. Donizete de novo, autor do segundo gol do Fluminense. Prendeu o Donizete. Foi marcado pelo Reginaldo Nascimento. Passe foi feito lá na frente. Chegando bem o Alessandro. Bebeto Campos tocou por último na bola. Escanteio para o Fluminense de novo. Veja mais uma vez aí a chegada do Alessandro. Donizete na bola. Escanteio cobrado. Apareceu bem a defesa do Bahia. Ganhou o Donizete, cruzou, mandou para a área. Afasta de qualquer maneira o Reginaldo Nascimento. E aí na sequência a falta, hein? Jogadores reservas do Fluminense agora vão para o trabalho de aquecimento, João Guilherme. Portanto, Valdir Espinosa mandando os jogadores do Fluminense para o trabalho de aquecimento. 15 minutos do segundo tempo, 2 para o Fluminense, 0 para o Bahia. Gols de Magno Alves e Donizete Amorim. Falta ali no Alessandro. Está gostando do Alessandro, estreante de hoje no time do Fluminense, Raul? Nesse segundo tempo, um pouco melhor. No primeiro tempo ficou devendo aí, mas agora não. A não ser quando não volta para fazer a marcação em cima do Jefferson, que apareceu 2 vezes sozinho ali na linha de fundo, do lado direito da defesa do Fluminense. Quando ele tem a posse de bola, um jogador que está criando algumas boas situações lá pelo lado direito. É muito habilidoso, é um jogador que vê muito bem o jogo. Agora precisa dar mais essa contribuição de marcação quando o Fluminense não tem a posse de bola, como ele fez agora. Chegando o Reginaldo Nascimento. Felipe Alvim. Reginaldo Nascimento. Tentando o toque pelo meio. Saiu a tabela, hein? Chegou bem por baixo. O Fabinho, que fica desesperado, reclama com o Éber Roberto Lopes e leva o cartão amarelo. Desconhecimento da regra. Não adianta, nem que você não atinja o jogador, no carrinho existe a possibilidade de, né? Então não tem outra alternativa senão levar o cartão amarelo. Quer dizer, é um desconhecimento da regra e também uma pressãozinha para chegar em cima do árbitro, para que não haja um segundo amarelo
e como consequência o vermelho. Mas foi muito bem aplicado o cartão. 5 cartões amarelos, suspensão automática nessa Copa João Avelange. Aí está o Fabinho, o capitão, acabou de receber o cartão amarelo. Aí pelo ângulo de trás, a possibilidade da cobrança da falta. Jorge Wagner bate muito bem na bola, já deu 2 vezes trabalho para o Murilo. Também o Bebeto Campos, aí o Murilo gritando, nervoso. Sabe que é uma boa possibilidade para o Bahia, hein? Jorge Wagner na cobrança, a bola tocou na barreira. A sobra lá na esquerda pro Jefferson, mandou para a área, olha o cruzamento, toque de cabeça, bola na área, vai entrando, bateu no Roberto Brum. É escanteio a favor do Bahia. Veja como a bola foi cortada pelo Regis. Insiste o Bahia na linha de fundo, cruzamento. O Bahia vai apertando, hein? Vai para cima. Vai tentando aí pelo menos o primeiro gol no jogo. Boa roubada do Donizete. Fez o lançamento para o Magno Alves, a condição é boa. Alessandro vai fechando pelo meio, Roger vai chegando. Magno Alves rolou essa bola. A sobra do Fluminense, Donizete, cruzamento, vinha para o Roger, Xan cortou. Jorginho no que tentava o domínio. Desarmado pelo Dedé. Roger. Fabinho. Lá pela direita, Jorginho. Donizete, Jorginho. De novo Donizete. Olha o Donizete, deu um elástico. Falta do Reginaldo Nascimento, hein? Se não me engano, já tem o amarelo. Não tem não. Já tinha sim. Já tinha amarelo. Cartão vermelho, portanto expulso, hein, Rui? Foi expulso o Reginaldo Nascimento, tinha recebido cartão amarelo no primeiro tempo. E o Evaristo Macedo fica com os braços cruzados ali, observando, né? O Evaristo que no primeiro tempo chegou a reclamar bastante. Agora, quando já tomou o segundo gol, o Evaristo já está mais calmo. Já parece estar conformado com essa derrota parcial aí de 2-0. Vai modificar a equipe, Evaristo. Foi bem expulso, Raul? João, é impressionante como é que um jogador que está pendurado, que tem o cartão amarelo, no lance na lateral lá do campo, que não tem perigo, um relativo perigo, uma coisa, não pode nada acontecer ali. Ele vai com o jogador praticamente de lado, ele dá uma pancada no outro. O que ele quer com isso? Ele quer ser expulso, quer estar cansado, quer sair de campo, então pede para sair, não prejudica o time do Bahia, né? Galeano, olha o cruzamento. Vai entrar Fabrício Carvalho no Bahia e vai sair Marcos Paulo. Roger, veja a jogada do Roger, passou fácil pelo Marcos Paulo, não marcou a falta do árbitro. Vem aí, portanto, Fabrício Carvalho, ele que é um dos jogadores do Vasco, que foi para o Bahia na negociação do Clebson. Expulso, portanto, Reginaldo Nascimento. Bahia com 10 jogadores, situação difícil do Bahia no início da Copa João Avelange. Dedé, segura a bola, protege, na habilidade, falta do Alessandro. Confirmando para você, vitória da Bahia 2, Palmeiras 1. Galeano marcou o gol do Palmeiras, Marcos Paulo. Rebote do Bahia, Jefferson. Foi tocado na hora que ia chutar. O Sport é outro time e a vibração da torcida. O segundo gol do Sport. O Leonardo fez o primeiro e o Ailton fez o segundo. Portanto, o Sport vai vencendo por 2-0 o Vasco em São Januário, hein? E o Bahia vai mexer. Vai entrar o Fabrício Carvalho com a 15 e vai sair o Marcos Paulo com a número 9, que já tinha recebido o cartão amarelo. Muito bem, já o Raul pode comentar. Não chega a ser tão surpreendente assim, porque o Sport chegou à final da Copa dos Campeões, é dirigido pelo Emerson Leão. O Sport tem um bom time, mas dentro de São Januário é um resultado expressivo, hein? Vasco estreando o Oswaldo de Oliveira.
Bola dentro da área, bomba, bola pela linha de fundo no chute do Luiz Carlos Capixaba. Raul Plasma, o Sport vai vencendo o Vasco dentro de São Januário, 2-0, hein? Eu acompanhei muito bem o Sport em João Pessoa, ficamos lá praticamente 12 dias na Copa dos Campeões. E na verdade o Sport no primeiro tempo nunca fez um bom jogo, mas no segundo tempo mostrou um poder muito grande de reação, joga um bom futebol. Tem o Adriano, que já jogou no São Paulo, que é o homem que comanda todo o setor ali de meio campo, que aparece muito bem na frente e muito bem dirigido pelo Leão, né? Ele tem um bom time, o time do Sport. Aliás, o Sport que já foi campeão com o próprio Leão, né? Em 87, né? Em 87. Vai sair o Jorge Wagner com a 10 na equipe do Bahia e vai entrar o Curê com a número 16. Confirmando que o segundo gol do Sport, João Guilherme, foi do Taílson, que jogou no futebol português e na Matonense. Isso, foi destaque do Campeonato Paulista do ano passado pela Matonense, o Taílson. 2-0 para o Sport. 2-0 aqui no Maracanã para o Fluminense diante do Bahia. 2-1 para a equipe do Vitória diante do Palmeiras. Jogos ainda em andamento no segundo tempo. Vem aí mais uma alteração no Bahia, hein? Vai entrar o Curê 16 e vai sair o Jorge Wagner com a número 10. Saindo o Jorge Wagner já para a entrada do Curê. Olha o chute do Jean, foi travado, quase perdeu para o Donizete. Toque na direita, Felipe Alvim. Ganhou bem o lance do Jorginho. Fez o toque aqui na direita para o Luiz Carlos Capixaba. Roberto Brum é muito aplicado na marcação. Ele chega em cima, tocou dentro da área pro Dedé, ganhou bem do zagueiro, mandou um chute torto, sem equilíbrio, bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Fluminense, Murilo vai para a cobrança, vem aí o Curê, que estava jogando no Atlético Mineiro. Passou pelo Rio Branco de Americana, times do interior de São Paulo. No lugar do Jorge Wagner, o Curê, que é aquele jogador que tem a característica do Alessandro, aquele jogador rápido, habilidoso para puxar o contra-ataque. É verdade, isso é um outro esquema de jogo. Coloca um jogador que tem um pouco mais de explosão, joga com um jogador a menos, precisa renovar também pelo lado físico o time, que está tendo um desgaste muito maior que o adversário, que tem uma vantagem numérica. Alessandro parte para cima, estreando hoje no Fluminense, levou no fundo, Alessandro cruzou. Tiro de meta, fica pedindo escanteio o Alessandro. — 2-0 para o Fluminense diante do Bahia, 2-0 para o Sport diante do Vasco em São Januário. Gols de Leonardo e Taílson para o Sport Clube Recife. Em grande resultado, o Sport vai confirmando que não chegou à toa na final da Copa dos Campeões, não. Vitória da Bahia 2, Palmeiras 1. Os times do Nordeste vão começando bem. O Bahia vai perdendo para o Fluminense no Maracanã, um resultado normal. Mas o Sport e o Vitória vão conseguindo grandes resultados. Bola chegando na esquerda para o Roberto Brum. Fluminense 2, Bahia 0. Falta do Fabrício Carvalho. Veja aí o lance. O Espinosa pediu para o Regis fechar mais aqui pelo setor esquerdo. Ele foi com o pé e foi com a mão também, o Fabrício Carvalho, hein? Parecia vale tudo. Alessandro pela direita. Toque pelo meio. A abertura foi feita na linha de fundo. Está jogando o time do Bahia. Luiz Carlos Capixaba perdia a bola. O Roberto Brum saía para o jogo. Foi marcada a falta em cima do jogador do Bahia. Em cima do Luiz Carlos Capixaba. Valder toca a bola com o Jean. Vem buscar jogo o Fabrício Carvalho. Volante, pertence ao Vasco da Gama. Lembrando que o Reginaldo Nascimento foi expulso. Volante do Bahia. Já tinha o amarelo, cometeu uma falta. Levou o vermelho. Fabrício Carvalho. Valder. Jean. Boa antecipação do Fabinho. Boa antecipação do Fabinho. Colocou na frente. Acabou escorregando. Foi puxado pelo Felipe Alvim. E está pedindo o cartão. O Fabinho, em que o Roberto Lopes não deu. O Fabinho já recebeu o cartão amarelo por reclamação. Continua reclamando muito do árbitro. Mas nessa jogada até que ele tinha razão, porque o Felipe Alvim realmente puxou pela camisa, né? Flávio. Vem pela direita.
Estamos com 26 minutos, quase 27 do segundo tempo no Maracanã. 2-0 para o Fluminense. Torcida grita, olé, é bom, um toque no Magno Alves, Alessandro, a fita dentro da área. Foi tocado, derrubado dentro da área o Alessandro, Raul Plasman. É a mesma situação. A posição do árbitro era excepcional. Ele estava de frente para o lance, né? Vamos rever aí o domínio da bola. Pé direito, vamos ver. É complicado, viu? Porque... Olha o cruzamento, bola dentro da área. Chegou o Jean. Eu vou dar a minha opinião. Eu não vi penalidade máxima não, porque antes do jogador ser tocado ele já estava saltando para cair na área. Olha o contra-ataque para o Bahia, rápido, Fabrício Carvalho. Chegou cortando bem ali na defesa o Fabinho, muita raça, muita disposição. Portanto, para o Raul não houve pênalti. Em cima do Alessandro no lance anterior. Dominando a equipe do Bahia, Fabrício Carvalho entrou bem no jogo, falta do Roger no Fabrício Carvalho. Veja aí o Fabrício Carvalho, jogador que veio do Vasco da Gama. O Fabrício, natural do Rio de Janeiro, jogou o Campeonato Carioca pelo Bangu, nasceu em 30 de julho de 78. Portanto, vai fazer amanhã 22 anos o Fabrício Carvalho. Flávio, César, Fabinho, todos na barreira. Já saiu o Jorge Wagner, que é o jogador que batia bem na bola para a equipe do Bahia. Na cobrança o Luiz Carlos Capixaba. A bola nem saiu pela linha de fundo, hein? Volta a equipe do Bahia. Luiz Carlos Capixaba. É tiro de meta, Raul Plasman. Esse segundo tempo, Raul, estamos agora com 29 minutos, 2-0 para o Fluminense. O jogo continua muito bom, né? Boa qualidade, o time do Fluminense no mesmo ritmo do primeiro tempo, com muita velocidade, tem inspirado até o time do Fluminense, alegre, jogando com toda a determinação. E o time do Bahia também é um bom time. Agora, perdeu um jogador e acabou se prejudicando. O Reginaldo Nascimento foi expulso, levou o segundo cartão amarelo e, como consequência, o vermelho. E o time do Bahia deu uma caída, claro. Fisicamente vai perdendo muito e o time do Fluminense vai aí caminhando para sua primeira vitória no jogo exatamente de estreia. Alessandro. Toca a bola o Alessandro. 30 minutos do segundo tempo. Olha a bola rolada. Pelo meio Magno Alves. Alberto Brum. Fez o passe na esquerda. Roger vem pra cima. Ele é sempre perigoso. Levou no fundo a bomba. Emerson manda pra linha de fundo. O Roger é perigosíssimo. Que lance, que velocidade, que habilidade. Escanteio vai ser cobrado para a equipe do Fluminense. E ali o Roger sendo empurrado pelo Felipe Alvim. O Weber Roberto Lopes manda o Felipe Alvim ficar distante. Tem que haver uma distância da bola para hora da cobrança do escanteio. Donizete, Fluminense vai fazendo uma boa partida, vai agradando a sua torcida. Roger! Mais um lance de habilidade parado com falta. E o cartão amarelo para o Felipe Alvim, que já levou a finta do Roger no lance do primeiro gol. Felipe Alvim deixou a mão e acertou o rosto do Roger. É difícil marcar esse Roger. Felipe Alvim, Roger girou em cima dele na hora do gol do Magno Alves. Dando um trabalho danado para o Felipe Alvim, o Roger. Donizete na bola, ele bate muito bem também o Roger. Vem o Donizete, mandou essa bola para a área, o toque de cabeça. Apareceu lá dentro da área o zagueiro Regis, mandou de cabeça pela linha de fundo. Mais uma vez para você, assinante do Premier Esportes. Subiu sozinho ali o Regis. O time do Fluminense vai criando uma boa expectativa para os seus torcedores, né? Que estão contentes com a atuação do time, que vai muito bem, olha aí. Mais uma vez o Alessandro. Vai estreando o Alessandro, se movimentando, correndo muito. Tocou para o Roger.
O grande nome do time fez o lançamento, buscava o Alessandro. Afastou a zaga, sobrou para o Flávio dentro da área. Cortou na sequência o Bebeto Campos e foi parado com falta. Falta cometida pelo próprio Flávio, que veio no embalo e acabou acertando. Em São Januário. Já Ian, na equipe do Fluminense. Vem aí o Ian, uma boa, Raul. É um jogador que vai prender um pouco mais a bola, é um jogador que lança muito bem. É um jogador que eu considero titular do time, embora esteja no banco, para você jogar uma competição como essa. Olha a bola dentro da área, hein, pro Roger. Sempre o perigo, cercado por 3 jogadores. Procurou, girou, que jogada do Roger. No espaço de campo pequeno ele conseguiu girar e cruzar. Vai Flávio. sair Donizete Amorim no Fluminense, número 8, para a entrada do Ian, 17. Alessandro recebeu na linha de fundo, conseguiu o cruzamento, Jean. O Bandeira já tinha levantado, mas o Éber Roberto Lopes mandou o lance seguir. Veja só o que fez o Roger. Vai levantando o time. É um jogador que levanta, que dá moral. Quer dizer, muito bem o time do Fluminense. Estreando aí com o pé direito, convencendo e merecendo o resultado. Escanteio cobrado, bola viajando na área. Acabou fazendo a curva e saindo o Rui Guilherme. Deixa eu ver aqui o Espinosa. Espinosa, você coloca o Ian em campo para segurar um pouquinho mais o jogo? Não, o Donizete veio aqui, conversou comigo e tal, então fizemos uma troca. Ele está sentindo alguma coisa? Não, ele falou que o juiz tá na cola dele, ele tá com cartão, então ele pediu pra gente segurar, por a calção tirei. Tá certo, o Espinosa tá querendo preservar o Donizete Amorim, tá se sentindo perseguido em campo. Deixa o Donizete sair daqui do campo de jogo, vamos até a ele. Entrando o Ian, 17, saindo o Donizete Amorim com a número 8. Donizete, você tá se sentindo perseguido pelo árbitro? Não podia falar nada com ele, não reclamei, falou que me pôs pra fora. Aí, preservando o Donizete Amorim. Foi uma boa atitude. Olha aí. É um bom jogador esse Donizete. É um bom jogador. E com a presença do Ian, mesmo que a intenção do Espinosa não tenha sido e não foi segurar o jogo, o Ian é um jogador que prende muito bem a bola, que dá uma sequência, o ritmo que interessa no momento ao time do Fluminense. Quer dizer, se modifica o time do Fluminense, pelo menos nesse setor do campo aí, porque são 2 jogadores distintos, né? O Donizete Amorim e o Ian. Até pelo lado onde jogam. Ian protegendo, tocando essa bola. A abertura foi feita para o Magno Alves. Pelo meio vem o Jorginho. Tentou o passe para o Roger. Tentava virada lá na direita. Se esticou todo o Jefferson para fazer o corte. 2 para o Fluminense, 0 para o Bahia. 35 minutos do segundo tempo no Maracanã. Aqui no Premier Esportes, a primeira rodada da Copa João Avelange, o maior campeonato de clubes do Brasil. Fluminense e Bahia de volta à primeira divisão. Curê, falta. Falta do Roberto Brum, que é um guerreiro nesse time do Fluminense. Fabrício Carvalho. Dedé. Felipe Alvim. Vem pela direita o Felipe. Na linha de fundo. Aí no Felipe. É escanteio, hein? Veja aí. Acabou sendo marcada a falta no Felipe Alvim. Você viu de novo o lance. Não poderia ser escanteio porque não houve o último toque do jogador do Fluminense. Falta e uma falta perigosa ali, uma boa posição. Fabrício Carvalho na cobrança, Jean dentro da área. Também o Felipe Alvim. 2 jogadores do Fluminense, o Roger e o Alessandro postados para o contra-ataque. Olha o cruzamento. Bola passando por todo mundo, vai atrás da bola o César. E o Vitória da Bahia faz 3-1 no Palmeiras. Dudu, hein? 3 para o Vitória, 1 para o Palmeiras. O Palmeiras, que foi o campeão da Copa dos Campeões, já estreando com derrota, e o Sport, que foi o vice, vai estreando com uma grande vitória diante do Vasco em São Januário. Amanhã nós teremos o complemento dessa rodada: Goiás e Corinthians, Juventude, Flamengo, Guarani, Santa Cruz, Botafogo e Atlético Mineiro, América Mineiro, Bigamba, Cruzeiro e Atlético Paranaense. A estreia do Luiz Felipe Scolari como técnico do Cruzeiro. E a nova contratação do Fluminense, Lúcio, que veio do Flamengo, se apresenta segunda-feira nas Laranjeiras. Alessandro.
Falta nele aos 37 minutos do segundo tempo. Informações que vem de São Januário é que a torcida do Vasco está fazendo uma grande pressão, gritando muito, cobrando do time. O Vasco vai para cima, colocando inclusive bola na trave do Sport, hein? Aqui no Maracanã, Fluminense 2, Bahia 0. Ian rolou essa bola para o Fabinho, de novo para o Ian. Tem espaço para fazer o cruzamento, mandou para a área. Jean fez o corte. Vai sair jogando aqui pela direita o Fabrício Carvalho. É habilidoso esse jogador que pertence ao Vasco da Gama. E o Ian mandou essa bola para a linha lateral. Luiz Carlos Capixaba vem para fazer a ligação. Partiu aqui pela direita o Curê, o lançamento é para ele. Dominou no peito, só que não tem ninguém pelo meio pelo time do Bahia. Tem um jogador a menos. Vai chegando o Dedé. Aí no Curê, prendeu, cruzou, mas não tinha ninguém na área. Só agora vai chegando lá o Jefferson. E o César saiu jogando muito bem, tocou no lado, pegou na frente. Parte o time do Fluminense. Magno Alves. Vem na rapidez, na velocidade. O Magno Alves pela direita mandou essa bola para a área. Jean cortou. Apareceu de novo o Magno Alves. Ian. Roger recebeu com espaço. Tocou na ponta direita. Magno Alves por baixo. Olha o desvio. Emerson aparece e manda essa bola para a linha de fundo. É escanteio. Veja que bola difícil cruzada pelo Magno Alves. Tentou dar o toquinho ali de calcanhar o Rossi. Ele faz esse gol de calcanhar. Aí só ia ficar faltando fazer chover no Maracanã, Roger. Roger. Tocando bola o time do Fluminense. Toque errado. Sai jogando o Jefferson. João. Lançamento lá na ponta esquerda para o Dedé. Vem sozinho com o César. Está pelo meio o Curê. Chegou o Dedé. Passou fácil. Ainda o Dedé. Dentro da área. Protegeu. Chutou no canto. Boa jogada. A bola passou perto da trave. Grande lance do Dedé. Mais uma vez para você, assinante do Premier. Que ótimo lance, hein? Raul, vitória da Bahia 4, Palmeiras 1, hein? É impressionante, uma goleada aí para dar também moral, né? Mas quem tá com moral é esse jogador aí. O Roger está fazendo tudo que tem direito e um pouquinho mais, né? Comandando aí o time do Fluminense. Mas você viu que o Bahia é um time valente, hein? Chegando o Roger com a bola, com muita moral. Tentou o cruzamento, a bola tocou no Jean. E o quarto gol do Vitória foi dele, Dudu, que fez o terceiro. Detalhe para o assinante do Premier, no exame antidoping, Flávio, número 2, aliás, número 23 no Fluminense, e o Alessandro com a número 11. Já no Bahia, Curê 16 e o Marcos Paulo com a 9. Você viu ali o empurrão em cima do Jorginho, ele estava dentro de campo, falta marcada acertadamente pelo Weber Roberto Lopes, árbitro do Paraná. Aí está Evaristo de Macedo. O Bahia vai estreando com derrota. 2 para o Fluminense, 0 para o Bahia no Maracanã. Roger na entrada da área, passou pelo Ian, sobrou dentro da área. Regis rolando. A sobra do Roberto Brum. Toquinho por cima, bem na direita. Cruzamento, bola muito forte, alta pela linha de fundo. Raul, e o Weber Roberto Lopes, a arbitragem dele até o momento? Foi boa, foi um jogo em que vimos aí alguns lances difíceis para apitar, né? Quer dizer, mas ele teve muita convicção, muita autoridade, aplicou muito bem os cartões amarelos, o vermelho também que saiu para o Reginaldo foi muito bem aplicado, conduziu muito bem o jogo. Quer dizer, foi bem, um jogo que não foi um jogo fácil, tivemos alguns lances complicados aí, e ele com muita personalidade, é realmente uma grande revelação, é um dos bons árbitros do Brasil, sobretudo porque sabe aplicar, na parte disciplinar é o melhor deles todos. Fabrício Carvalho, Luiz Carlos Capixaba. Rebote no Fabrício Carvalho. Raul disse muito bem, o time do Bahia é um time valente, hein? Curê, falta. Falta em cima do Curê. 42 minutos do segundo tempo no Maracanã. Fluminense, Sport, Vitória. Vão começando muito bem a Copa João Avelange.
Amanhã teremos mais uma grande rodada. O complemento dessa primeira rodada com uma série de jogos. Você vai acompanhar no Premier Cruzeiro e Atlético do Paraná, Botafogo e Atlético Mineiro, em transmissão do Sport TV e do Premier Esportes. Jefferson vai para a cobrança da falta. Bateu o Jefferson, desviou na barreira. Passou perto da trave. O Murilo ficou rezando para a bola sair. Ele não tinha nada o que fazer no lance, só olhar e torcer para a bola sair. Ele está marcando impedimento. Agora, além de valente, o time do Bahia é um bom time, viu, João? É um time que joga muito bem posicionado, é um time veloz, com alguns jogadores aí que se destacaram. O Jorge já saiu, o Jorge Wagner. O Dedé, que é um jogador que nós já conhecemos, que tem muita velocidade. Até o próprio Marcos Paulo, grandalhão e tudo, mas que tem uma certa habilidade. O Jefferson, que já é conhecido, andou aqui pelo Botafogo, já rodou, mas que aí teve uma boa atuação também lá pelo lado esquerdo, principalmente no início desse segundo tempo. Então é um bom time, o time do Bahia, mas prejudicado também porque o Fluminense jogou muito até agora. E agora com um jogador a menos fica Fabinho complicado. fez o lançamento, o Magno Alves, olha o cruzamento. Apareceu na zaga, cortando o Valder. Jorginho vem pela esquerda, segurou, protegeu bem o Jorginho, bem. Só que o árbitro marcou tiro de meta. 35 anos, que vitalidade do Jorginho, hein, Raul? É, muito bem na partida, um jogador que dá aí a sua contribuição com toda a sua experiência, né? Sabe onde deve ser o jogo, orientando, enfim. Ganhou muito com a presença do jogador, o time. João. Rui Guilherme. Vai sair o Jorginho com a meia dúzia para a entrada do Marcão com a 15 e 2 minutos de acréscimo. Vem aí o Marquinho, ou o Marcão, melhor dizendo, no lugar do Jorginho. Ele que durante boa parte do Campeonato Carioca foi titular da equipe do Fluminense. O Marcão, que ano passado também na disputa da terceira divisão, era titular. O Marcão. Jorginho que sai aplaudido aí pela torcida. Aplaudido merecidamente. Como o Raul já disse, fez uma grande partida. E a torcida gritando o nome dele, hein? Jorginho, Jorginho, Jorginho. É o reconhecimento. Aliás, esse jogador que andou pelo Atlético Mineiro também, já havia feito um grande campeonato pelo Atlético. Aliás, o Leão que o levou para lá, é um jogador muito importante. Veterano, mas conhece muito. Jogou também no Santos. Apareceu na Portuguesa em 85. Portuguesa de Desportes de São Paulo, foi para o Palmeiras. Amarelo. Para quem? Roberto Brum, número 13, do Fluminense. Fabrício Carvalho foi atingido pelo Roger. A sobra do Felipe Alvim. Levou no fundo, levou vantagem. Marcão aparece e manda para escanteio. Momentos finais do jogo aqui no estádio no Maracanã. Passamos já de 45 minutos. Vamos saber já o tempo de acréscimo. 2 minutos. 2 minutos. E 8 cartões amarelos já foram distribuídos pelo árbitro. E um cartão vermelho para o Reginaldo Nascimento, do Bahia. Escanteio cobrado pelo Luiz Carlos Capixaba. O Fluminense começa bem a Copa João Avelange. Volta a jogar quarta-feira em Brasília com o Gama. O Bahia vai receber o Atlético Paranaense na Fonte Nova, em Salvador. Alessandro. Adiantou, Jefferson cortou, parado com falta. O Sport vai vencendo o Vasco 2-0. E o Vitória da Bahia vai vencendo o Palmeiras por 4-1. São 25 times, todos vão jogar entre si, turno único. Os 12 primeiros colocados vão para a segunda fase. Os jogos já estão no finalzinho. Aqui no Maracanã, momentos finais do jogo. Curê, boa jogada. Conseguiu cruzar, só que o César apareceu bem posicionado. César revelado na equipe júnior do Fluminense. 46,5, vai terminar o jogo no Maracanã. Fluminense e Bahia de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. O começo muito bom para o Fluminense. O Bahia começa com derrota. Felipe Alvim. Protegeu, boa antecipação do Fabinho, com moral. Tocando para o Roberto Brum. Chutou para frente, vem o Alessandro. Falhou o zagueiro, ganhou o Alessandro. Foi puxado, olha a sobra, Magno Alves deu vantagem à arbitragem.
Detalhe, hein? No lance da falta, o Éber Roberto Lopes estava ultrapassando a linha divisória do gramado. Termina o jogo, apita Éber Roberto Lopes, 2 para o Fluminense, 0 para o Bahia. Rui Guilherme. Ao lado do atacante Roger, que fala com os assistentes do Premier sobre o jogo. Manter essa boa exibição durante o campeonato inteiro. O Fluminense quebrou aquele tabu, né, de começar um campeonato perdendo, né, o Roger? O tabu foi quebrado. Uma vitória nossa em grande estilo, jogando bem, convencendo a nossa torcida. Agora é manter para que a gente possa, durante o campeonato, exibir esse belo futebol. Tá certo, o atacante Roger do Fluminense. Mas ouvindo também os outros jogadores que vão deixando o campo de jogo. Vou ver aqui o Fabinho, que também vai falar com os assinantes do Premier. E essa atuação quase que perfeita fez com que o placar fosse 2-0. Eu acho que está de parabéns, além de vencer, uma boa atuação, porque satisfaz sempre a nossa torcida. Tá certo, aí o Fabinho, número 5, vamos também ouvir os jogadores do Bahia. Tentar ouvir aqui o Jefferson, camisa meia dúzia, jogou aqui no Rio, na equipe do Botafogo. O Jefferson que vai falar sobre esse jogo. Foi os erros, né? Eu acho que a equipe cometeu alguns erros e nesses erros nós tomamos os gols. Eu acho que o primeiro tempo foi quase perfeito, né? A equipe jogou bem, mas no segundo tempo a gente pecou em algumas coisas que a gente tem que corrigir. Tá certo, correção de erros, no entender do Jefferson, lateral esquerdo do Bahia. Bahia que vai deixando o campo de jogo com esta derrota aqui no Maracanã por 2-0. E agora quem sai também é o zagueiro Jean, que vem emprestado do Santos para o Bahia. Jean, um começo nada bom para o Bahia, esses 2-0. É verdade, né? Jogamos. A equipe até que começou bem, conseguimos tocar bem a bola, só que tomamos um gol, aí dificultou bastante. E o segundo gol também logo no início do segundo tempo. Mas acho que a equipe procurar acertar alguns detalhes aí. A equipe até que tocou bem a bola, soube até chegar no gol adversário. O importante é que agora temos a próxima partida, temos que melhorar isso aí. Menos mal que o próximo jogo é em casa, na Fonte Nova, com o Atlético do Paraná na quarta-feira. É verdade, né? Vamos jogar em casa, agora temos que conseguir uma vitória, vamos jogar contra uma grande equipe, mas a equipe no modo geral começou bem.